Eu gostaria que você abrisse comigo Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, que tem sido o título dessa campanha, dessa série Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma questão de vida ou morte. Se uma árvore ela tem fruto, ela está viva. Se ela não tem fruto, ela é estéril, ela não serve para nada. Nós vimos na última quarta-feira que é a condenação que o Senhor mesmo fez em Lucas capítulo 13, que a figueira estava ocupando o lugar inutilmente. Por quê? Porque ela não dava fruto. Mas que tipo de fruto que Deus quer que você dê? Ele quer que você simplesmente tenha o caráter dele. Quando a gente tem o caráter de Deus, você está prontinho para receber muita unção e muito poder. Eu sei que é muito mais emocionante falar de dons. Eu amo falar de avivamento. O meu chamado é falar de avivamento. Mas é algo, como eu disse no primeiro culto, não é sustentável. A unção vem porque você está falando do Espírito Santo de Deus. Mas como a roupa é velha, rasga. Como o odre também está velho, ele vai romper e o vinho novo vai embora. O vinho vem, eu digo para você, a unção ela vem, mas ela não permanece. E Deus quer dar uma unção que permaneça na sua vida. Você quer uma unção que permaneça? Aliás, Jesus falou desse assunto. Ele falou em João capítulo 15, para a gente dar fruto e fruto que permaneça. E Deus quer dar, como Ele deu para a igreja primitiva. Demorou 3 anos, Ele poderia ter dado aquela medida de unção já no primeiro momento, sim, mas Ele, por 3 anos, Ele preparou aqueles discípulos. É claro que Ele precisava ir para a cruz, mas Ele preparou aqueles discípulos para no momento em que a unção fosse derramada, essa unção permanecesse. Quando você abre o livro de Atos, você vê 30 anos, ali está registrado 30 anos de puro poder e explosão da igreja primitiva. Mas é porque tinha homens e mulheres que se submeteram a serem transformados. Salvação é o passo número 1. E o passo número 2, que é e 3, e 4, e 5, e 6, é transformação para que você possa receber poder. Gálatas capítulo 5, o Senhor Jesus, Ele diz, deixa através do seu Santo Espírito, está escrito no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a nenhum jugo de escravidão. Como é que eu permaneço firme e eu não volto à escravidão? Eu não volto à escravidão quando eu não tenho na minha vida o que está escrito no versículo 19 e no versículo 20, o fruto da carne. Se eu não tiver prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, se eu não tiver isso na minha vida, eu sou livre. Se eu tiver 1, 2 ou 3 destes itens dominando a minha vida, aí você fala, mas eu não sou idólatra. Mas e aí? A lista parou, mas eu tenho ciúmes, mas eu tenho inveja. E aí vai, né? Você vai ver que você ainda tem áreas de escravidão. E qual é o fruto do Espírito? No versículo 22. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós já falamos sobre paz e nós já falamos sobre domínio próprio. E hoje nós vamos falar sobre mansidão. Eu não vou pedir nem para levantar a mão quem é manso. Vamos primeiro falar do que é mansidão. Sabe, mansidão, se você for falar com uma pessoa, essa pessoa é mansa. As pessoas, quando elas falam sobre uma pessoa mansa, ela meio que o conceito mansidão está com uma pessoa que aceita tudo, uma pessoa fraca. E eu digo para você que mansidão é tudo menos fraqueza. Mansidão é justamente o contrário. Mansidão é uma força que você tem no teu interior, mas ela é controlada. É uma força é uma atitude interior que reflete na tua atitude exterior. Só quem tem muita força, só quem tem muito controle emocional é que tem capacidade para ser manso.
Eu vou dizer para você que a melhor analogia que eu posso dar para vocês é de um elefante. O elefante, quando você vê o elefante, o que o elefante ele pode fazer com aquela tromba, ele pode arrancar uma árvore. Ele tem uma força incrível, a força daquela tromba, a força do elefante é fenomenal. Mas um elefante que ele é domesticado, treinado, ele é muito gentil. Ele pega aquela tromba e ele pega o seu treinador com carinho, com gentileza, e pode colocar ou carregar ou colocar nas suas costas. Ele pega a mesma tromba que arranca uma árvore, pega uma fruta. Isso é uma força controlada. Você é forte. Agora tem coisas dentro de você que tem uma força incrível. A ira tem uma força incrível. Você já viu quando você vai comprar um carro? Isso é mais para homem, né? Mas eu tinha um carro que ele não tinha, depois eu aprendi o nome. Para mim era assim, arranque, né? Mas um nome melhorzinho é torque. E aí, quando o carro não tem torque, quem nunca, né? Quem nunca? O carro do meu pai era um Fusca. E quem já andou de Fusca sabe. E lá em São Paulo, eu já contei essa história 800 mil vezes da banguela, mas hoje eu não vou contar da banguela, não. A banguela é quando você desliga o motor, que é um perigosíssimo, mas o meu pai fazia isso para economizar gasolina. Até hoje eu não sei se isso economiza gasolina, mas tem o risco de morrer, né? Economiza gasolina e morre. Mas para eu ir para a faculdade, era... São Paulo, dependendo do lugar onde você mora, tem muitas subidas e descidas. Então eu saía da Consolação, eu ia para o Butantã, e para ir da Consolação para o Butantã, principalmente quando a gente chegava na Cardeal Arco Verde, isso só vai entender quem é de São Paulo. Quando você chega quem conhece São Paulo? Quando você chega na Cardeal Arco Verde, é um ladeirão para descer, e é uma subidona, e é um ladeirão para descer, e é uma subidona. E era muita descida, e na descida que meu pai ia na banguela. Mas na subida, o Fusquinha sofria, parecia que ele não ia conseguir subir aquilo, né? Falta torque, falta potência. Mas o torque, especificamente, é o arranque, aquela força, aquela velocidade que na hora que você liga e você acelera, a aceleração, estou tentando explicar, né? A aceleração é aquela de 0 a 200 em segundos. E eu digo para você que uma pessoa irritada, ela tem um torque interior. Era assim, ela está ótima, ela está maravilhosa com você. Algo o contraria, mas é do 0 aos 200, em fração de segundos. Explodiu, falou, não consegui, não controlei. E Deus está falando, olha, eu vou mandar vocês... Eu vou dar uma ordem para vocês. Aprenda comigo a controlar esta força que vocês têm. Essa força de reação que nós temos foi dada por Deus, só que você tem que usar na hora certa, com a coisa certa. Por que você não usa essa força que você tem de ira para entrar no reino espiritual arrebentando ali com as trevas? Aí você pode. Aí você está lançando no lugar certo, na hora certa, na situação correta. Mas aí você começa a lançar contra pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês, e gostaria que vocês já abrissem Mateus capítulo 5. Mas eu quero dar um exemplo de força certa, na hora certa, de duas pessoas. Você não vai, eu não precisa abrir na passagem. Mas imagina um homem violento, o inimigo, Senaqueribe. Esse tinha nome, ele se chamava Senaqueribe. Ele planejou destruição. E quando ele planejou muito bem, ele cercou a nação de Israel, ele cercou, e aquele cerco trouxe uma pressão muito grande, e durante esse tempo de pressão, que é o que nós estamos vivendo, o tempo de pressão te pressionar, te esmagar, até que você não aguenta mais e se rende. Essa era, Senaqueribe queria que todo mundo se rendesse a ele. E eu digo para você que o inimigo quer que você se renda. Eu desisto, eu entrego a minha família, eu entrego os meus sonhos, eu entrego as minhas orações. Não vou orar mais a esse respeito, mas você não vai entregar, amém? Mas
dentro da cidade cercada, as pessoas começaram a se desesperar. Mansidão é controle, elas perderam o controle. Um estava comendo o filho do outro, outro estava em cima do muro e não sabia se ouvia o inimigo, se ouvia Deus. E tinha duas pessoas, o profeta, se ele não tivesse mansidão, o profeta Isaías, ele ia descontar no povo. Ô povo, aonde que está? Iria brigar com eles. Vocês não aprenderam na palavra de Deus? Vamos lá, cadê? Ninguém ora, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Quando a gente começa a lançar raiva em cima das pessoas, você começa a falar, né? Então Isaías podia ter feito isso. Ezequias, o rei, podia dizer: não tem ninguém aqui do meu lado, não tem ninguém me dando um apoio, me dando uma palavra. Ele podia estar lançando a raiva dele sobre o povo, mas Isaías e o rei Ezequias, eles se juntaram e eles não lançaram a raiva deles contra o povo, mas eles lançaram a raiva deles contra o reino espiritual. Olha aqui, Senhor, nós estamos com raiva desse decreto aqui, é Senaqueribe, e eles lançaram no reino espiritual. Nós precisamos aprender. Jesus nos ensinou, e daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele ter nos ensinado, mas eu começo o passo número 1, ele começa a nos ensinar em Mateus capítulo 5, no versículo 5. O mundo nos ensina, o padrão do mundo é: pessoa forte é uma pessoa que é violenta, é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem fama. Esse é o conceito do mundo de pessoas fortes. O conceito de Deus para pessoas fortes está escrito no versículo 5. Feliz os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele está falando que ser manso é uma força tão incrível dentro de você, que você herda a terra. E quando ele fala de herdar a terra, você herda a terra dos relacionamentos. Porque quando você é manso, os relacionamentos não vão ser interrompidos. Porque você não vai falar a primeira coisa que vem na tua cabeça para o teu cônjuge, para os teus filhos, para os teus amigos, para os seus colegas de trabalho. Você vai ser manso. Por isso você herda a terra da amizade. Porque você é manso, você herda a terra da família. A tua família é inteira, a tua família é coesa. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem momento que você precisa falar. Você, como pai, precisa disciplinar. Mas a palavra mesmo diz que você não pode disciplinar sem amor. Agora, uma coisa é disciplinar, outra coisa é a fúria vir e você espancar. É um momento que a fúria vem e você fala o que você nunca deveria falar. Você chega até a amaldiçoar. Você não vai dar em nada. Você isso, você aquilo. Olha, as tuas palavras têm poder. E é neste momento em que você não tem a tua força controlada, e o controle da força se chama mansidão. Então, acaba com esse conceito. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é só para forte. Quantos fortes eu tenho aqui? Pensa 20 mil vezes antes de levantar a mão. Eu vou perguntar de novo. Cuidado que teu marido está do lado, que a tua mulher está do lado, teu filho está do lado. E aí, quando você levantar a mão dizendo que você é forte, porque você é manso, ele vai só te olhar assim, te fulminar. Não vai falar nada. Tem certeza? Mas não vai nem falar, é só no olhar. Então, quantos fortes eu tenho aqui nessa noite? Amém. Gostei. Pela fé, está profetizando. Isso é fantástico. Mas aqui está falando que Jesus, ele está te dando o segredo da felicidade. Feliz é aquele que controla a sua boca. Feliz é aquele que consegue controlar os seus pensamentos. Feliz é aquele que consegue controlar as suas emoções. E você não vai, porque quem se deixa levar pela amargura, quem se deixa levar pela ira, é um fraco. Para o mundo é um forte, mas para Jesus é um infeliz e fraco. Vamos ser como os elefantes, fortes, controlados. Mas aqui Jesus, bem-aventurado, que são os mansos, porque eles o quê?
herdarão a terra. Eu falei da terra das amizades, eu falei da terra da família. Você herda a terra da tua vida profissional. Você vê que Saul, ele tinha mansidão zero. Ele perdeu a amizade, ele perdeu o emprego dele. O emprego dele era ser rei. Ele perdeu tudo, ele não se dava bem com ninguém. Saul, ele fazia a coisa errada, na hora errada. Ele atacava as pessoas erradas. Ele atacava quem o amava e quem estava com ele do lado. Então eu digo para você: feliz aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Mas eu tenho outra coisa para dizer para você. Mansidão ninguém nasce manso. Você já viu uma criança? Ela não é mansa, não. Dá uns gritos. Ela deixa a gente surda. Uma criança, você já viu uma criança no colégio, quando o Mário estava no maternal? Tinha uma amiguinha que ela mordia, mas mordia demais todo mundo. Criança ou belisca, ou bate, ou morde. Criança não é mansa, não. Ela é bonitinha, ela é engraçadinha. A gente que tem que ensinar. Você não pode bater. Quem é o pai que já falou isso para a criança? Você não pode bater no teu amiguinho. Você tem que ser amiguinho do teu amiguinho. Algum pai aqui já falou isso para a criança não bater no amiguinho? Ou você não tem filho? Olha, eu tive filho e o Tiago não era moleza. E eu tive um Marinho. Então eu quero dizer para você, eu falei 800 mil vezes. Quem me acompanha? Quantos aqui disseram para o filho, não pode bater no amiguinho? Agora, se você tem um filho, aquele filho dos sonhos é o fleumático. A criança é um doce de coco. Aí você se empolga. Eu sempre falo, gente, eu acho assim que os pais dos filhos fleumáticos caem na armadilha. E falei, eu não sei quantas vezes eu ouvi essa frase, eu não sei o que é ter filho, mas ele está falando a verdade. Porque pai de filho fleumático não sabe o que é ter filho. O filho não responde, o filho não reage, o filho é um amorzinho, o filho não chora, se dá bem com todas as crianças. Ele vai ter outros problemas mais tarde. Mas assim, como criança, é aquele bebê Johnson, aquele bebê modelo, e aí ele se empolga e vai ter o segundo filho. Aí ele tem um filho sanguíneo, outro colérico, e aí ele fica de cabelo em pé. Eu já falei aqui para muitas pessoas aqui na igreja. Aliás, o Deco é um deles. Deco e Paulinho, né? Aí quando Sarinha, um anjinho, eles se empolgaram e aí pronto, né? Aí veio o foguinho e assim vai, né? O Júlio também, né? Oh meu Deus, e a Lilian, o Júlio e a Lilian também, né? Se empolgaram, depois veio a espoletinha. Mas eu quero dizer para você que em Mateus capítulo 11, abre comigo Mateus capítulo 11. Mansidão não é um atributo natural. É essa notícia que eu tenho que dizer para vocês. Não sou eu que estou dando essa notícia. Quem dá essa notícia para você é Jesus. A mansidão, ela é adquirida. A mansidão, você precisa, é um aprendizado. Você precisa aprender. Você precisa ser ensinado pelos seus pais, pela sociedade, através de punição, através de disciplina. E quando você não aprende e chega na tua idade adulta, não aprendeu, você tem que ler na Bíblia o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Ele diz, vinde a mim. Aí ele está fazendo um convite. Chega mais, porque vocês precisam aprender. Chega perto. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Gente, eu garanto para você que a falta de mansidão, ela dá muita canseira na gente. Porque você vai explodir 20 vezes por dia. Você vai se dar esse direito. E eu digo para você que há um desgaste quando você explode. Você sai magoando todo mundo. Você sai interrompendo. Aliás, você interrompe a tua vida espiritual. Se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Todo mundo vai levantar a mão. Nem peço, porque todo mundo vai levantar a mão. Mas o Senhor diz assim, olha, o Espírito diz para você, longe de vós a gritaria. E o Espírito Santo se entristece com a gritaria. É isso que está escrito. Longe de vós a gritaria, porque a gritaria entristece o Espírito Santo. E então você não vai ter. Quantas vezes por dia você grita? Quantas vezes por dia você dá os seus gritos interiores ou os seus gritos exteriores? Quantas vezes por dia você sentiu que saiu da medida? Bom, eu passei um pouquinho da medida.
Muitas vezes por dia. E aí você fica cansado, você fica sobrecarregado. E Jesus diz, tomai sobre, versículo 29. Eu não falei versículo, né? Então, Mateus 11, 28. Agora eu estou no 29. Tomai sobre vós o meu jugo e... O que ele diz aí? Fala bem alto. E... De novo. E... Aprendei de mim. Gostei. E aprendei de mim. Eu já cansei dessa pandemia, acho que eu falei 800 mil vezes. Mansidão não é oração. Aliás, todo mundo, quando eu falo assim, eu fiz uma série de lives também sobre fruto do Espírito. Foi um outro foco, mas eu fiz uma série de lives. Aí eu tinha, assim, seguidores que escreviam embaixo. Eu estou orando para ser manso. Eu estou orando para ter mais amor. Eu estou orando para ter mais bondade. Aí eu olhava aqueles comentários e eu sempre respondia, gente, isso não é uma questão de oração. Isso é uma questão de atitude. Isso é uma questão de aprendizado. Oração, ore para quebrar todo laço, toda armadilha, todo projeto das trevas. Ore por tua família, ore pela tua igreja, ore pela tua nação, ore por cura, porque quando você ora com fé, você vai ser curado. Olha, orar tem todas as situações que você precisa orar, mas Jesus disse, não funciona com fruto do Espírito. Fruto do Espírito é renúncia, fruto do Espírito é morte. Toma a cruz e morre todo dia. Todo dia você tem que dizer, Deus tem razão e eu estou errado. Todo dia você tem que dizer, a Bíblia tem razão e eu estou errado. Todo dia você tem que ler Provérbios e saber que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura, ela vai criar um monte de problema na tua vida. Se você decorar um versículo, pelo menos por dia, de Provérbios, você vai evitar grandes desastres na tua vida. Então, fruto do Espírito, você está numa campanha que não adianta orar, você vai morrer. Mas se você morrer, eu tenho uma boa notícia para você. Se você aceitar esse tipo de morte, a morte da tua carne, você vai ressuscitar em Cristo Jesus. Aí sim a gente vai ter uma igreja poderosa. Uma igreja que quando ora, treme o chão, abre o céu. E os demônios falam, com essa igreja eu não posso. Porque nessa igreja tem mansidão. Porque nessa igreja tem bondade. Porque nessa igreja, quando eu sou manso, eu controlo a minha língua, eu não falo mal dos outros, porque falar mal dos outros é um descontrole, é uma falta de mansidão. Você está destilando veneno, cuidado para não morder a língua, porque você está destilando veneno. Sou eu que estou falando? Não, é Gálatas 5, versículo 15. Paulo ele diz o seguinte: se vocês se morderem uns aos outros, se destruindo, não vai dar certo. Olha, é Paulo dizendo, cuidado com as mordidas que você dá no teu irmão. É terrível isso, mas a Bíblia fala sobre tudo, absolutamente tudo. E Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha quantas pessoas precisam de descanso. Sabe o que é descanso? Tranquilidade, serenidade, paz. Sabe aquela coisa de você estar, você transmite esse controle e essa mansidão. Eu vou dar um exemplo na Bíblia, tem que dar exemplo na Bíblia. Abraão, chegou a notícia para Abraão, os pastores de Abraão chegaram para Abraão, você nem sabe, quando a gente não tem paz, Abraão, olha, o seu sobrinho é um ingrato, Ló, ele está ali, ele só enriqueceu porque ele está andando com você, e olha, é um problema, quando a gente está pastoreando, os pastores dele brigam com a gente, e olha, o dia inteiro brigando, eles querendo o lugar onde a gente está pastoreando, eles querem pastorear no mesmo lugar, é uma briga, é uma discussão o tempo todo. Abraão toma uma atitude, se você olhar para Abraão, você vai falar, Abraão é um fraco, Abraão é um frouxo. Por quê? Porque você lê na Bíblia, em Gênesis capítulo 13, Abraão chega para Ló e fala assim, Ló, olha, você sabe uma coisa? Ló,
Ele não brigou com Ló. Ló, não dá mais para viver junto? Então tudo bem, Abraão, olha, você vai para a direita, o lugar que você escolher, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Em paz, em paz. E olha, pode escolher, escolhe agora. Aí vai Ló. Olha o controle de Abraão, gente. Abraão podia estar controlado. A mansidão dele já foi extraordinária de não chegar. Quantas pessoas aqui não gostam de jogar as coisas na cara? Olha, a minha irmã, graças a Deus, amadureceu. Mas a minha irmã, eu não gostava que ela me desse nada e não fizesse nada por mim. Porque ela vinha com um desfile de coisas. Porque, olha, eu fiz isso por você, eu fiz isso e não sei o que. E ela tinha uma lista, uma memória de uma lista de coisas que ela fazia por mim. Porque eu arrumei o quarto, porque eu arrumei a tua gaveta. Eu falei, mas eu não queria que você arrumasse a minha gaveta. Eu gosto de arrumar a minha gaveta. Mas não adiantava discutir. Sua ingrata. Então era um desgaste. Então eu falava, tudo bem, obrigado por arrumar a minha gaveta, mas eu gostaria de ter arrumado a minha gaveta. Obrigado por ter feito a minha mala, mas você pôs roupa. Eu não falava, eu só deixava ela falar. Mas você pôs roupa que eu não gostaria na minha mala. Quando eu chegava lá em Campinas, tinha tudo quanto era roupa que eu não queria, e eu tinha que agradecer. Muito obrigado por ter feito a minha mala, mas eu não queria que você fizesse a minha mala. Mas muito obrigado por você ter feito a minha mala. Mas eu digo para você, o que é que a gente ganha com estes desgastes? Sabe o que é que você ganha? Menos tempo do Espírito Santo dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele quer... Olha, Abraão, ele falou, o que adianta eu ficar discutindo aqui com Ló? Se ele for para a direita, Deus vai me abençoar 10 vezes mais na esquerda. Este era o controle de Abraão. Abraão não estava sendo bobo, não. Abraão estava sendo controlado e olhando para o lucro, lá para o céu. Eu não vou ganhar nada discutindo com Ló. Deixa Ló escolher o melhor lugar. O pior lugar se transforma o melhor para Deus. Gente, a injustiça, eu quero te dar uma boa notícia. Você tem um Deus que é justo. Quando você vive em justiça, Deus é justo. Quando você vive em gratidão, Deus é grato. Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Se você honra Deus, ponto final. Deixa os lá, mas não me honrou. Mas Deus te honra, porque você honra Deus, Deus te honra. Sabe, o meu consolo, eu estava conversando agora no gabinete, eu disse, eu não consigo conversar se o meu raciocínio já está tão entranhado com a palavra, que eu não consigo nem falar de coisa normal se eu não mostrar a palavra. E eu digo para você que o raciocínio do céu dá certo na tua vida. Você quer uma vida plena, feliz e sossegada? Quantos aqui querem? Uma vida plena, feliz, sossegada e cheia do Espírito. Então raciocina com o céu. Conecta a tua mente, sabe? Coloca um cabo direto, sabe? Você não precisa nem de roteador. É um cabo direto com o trono do céu. Fala, Deus, direto, teus pensamentos nos meus pensamentos. Tua forma de agir na minha ação. E assim fez Abraão. Abraão não saiu perdendo nada. Abraão ficou mais rico ainda. Outro exemplo, Davi de mansidão. Davi, vocês sabem muito bem que Davi, ele podia ter lançado a raiva dele em Saul, podia ter matado Saul, ele podia ter chegado no dia em que ele foi entronizado, o dia que ele foi reconhecido como rei, ele podia ter feito chamar os irmãos dele, feito aquele discussão, sabe aquele textão de indireta no Facebook, ou textão de indireta no Instagram. Então ele podia, não tinha nem Instagram nem Facebook, mas ele podia chamar toda a sua família e fazer aquele textão e chegar e falar assim, um dia vocês me desprezaram, um dia, olha, você, meu irmão, você disse para mim, e guardar, né, aquilo, você disse para mim, o que você veio fazer aqui? Olha, vai lá e volta para as tuas poucas ovelhas. Você lembra que você falou isso para mim? Agora eu sou rei, engole essa. Já pensou Davi falar assim? Segura a visão, sou rei, segura a visão. Já pensou Davi falar isso? Mas não, Davi não falou isso não. Davi não falou. O mais bonito é que Davi não falou. Ele só foi coroado. Gente, o que Deus vai fazer com a tua vida é resposta para tudo e para todos.
queridos. Você não tem, sabe, Deus, quantas vezes, aliás, Deus fala, você pode cair, o justo pode cair 7 vezes, Deus levanta todos, mas Ele não te levanta de qualquer jeito, não. Ele te levanta te honrando. Foi assim que Ele levantou Davi, foi assim que Ele levantou José, foi assim que Deus Pai levantou Jesus, acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, colocando debaixo dos pés de Jesus todo o inferno e toda obra das trevas, e Ele destrói toda obra das trevas. Então olha, querido, você tem que exercitar mansidão. Mas mansidão é um aprendizado. Davi teve que aprender. Quando ele perdeu a mansidão e cortou um pedacinho da roupa de Saul, logo o Espírito disse: não é o caminho. Você quer o caminho do fruto da carne, ou você quer o caminho do fruto do Espírito? Olha, Davi, a unção vai embora, Davi. Você quer com a tua própria mão? Vai. Agora você vai dizer um versículo maravilhoso que eu amo. Não por força. Fala comigo. Não por força, nem por violência. De novo, doeu, né? Doeu, mas tem que falar isso mesmo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu descobri uma coisa para me controlar. Quando eu tenho vontade de falar algo para alguém, eu escrevo. Como assim? Como é que você está se controlando? Eu escrevo, eu alivio, mas eu apago. Não é que eu envio e apago. Cuidado, né? Você vai pensar que quando eu apago alguma coisa, não, é porque ela estava falando alguma coisa para mim e apagou. Não, eu apago antes de enviar. Mas aí, cada um funciona de um jeito. Eu funciono assim. Eu preciso falar. Então eu vou lá, escrevo. E tomo cuidado para não mandar, né? Escrevo. E depois eu vou apagando assim, devagarinho, letra por letra. Aí, sabe quando você volta assim, você não faz excluir tudo, não. Vai letra por letra, porque aí vai doendo menos. Aí, pronto, já falei. Mas não falei. Gente, colérico tem que ter essas artimanhas, porque senão você não se segura. Então, como eu sei qual é o caminho de me segurar, eu tenho que falar. Então, pronto. Então, eu falo sem falar. Deus, obrigado. Obrigado por... já aliviou, mas... daqui a pouco eu vou ter vontade de falar de novo. Será que eu vou ter? E vai diminuindo a vontade, Daqui a pouco você, né? Puxa, ainda bem que eu não fiz isso. Ainda bem que eu não falei, mas que ficou na ponta da língua ou na ponta do dedo, isso ficou. E tomar cuidado para nunca errar e enviar. Mas que isso funciona, para mim funciona, para você deve ser outra coisa. Mas o que eu estava falando de Abraão, de Davi, e quando a gente pensa em José, gente, todo mundo ali que recebeu muita unção, teve muita força de moderação. Mas eu queria que você abrisse comigo agora em Números capítulo 12. Números capítulo 12. É claro que eu tinha que falar desse homem. Números capítulo 12. E eu quero dizer algumas coisas que Números capítulo 12. É claro que eu vou falar. Quando o capítulo... quando você chega no versículo 3... é uma notícia muito boa que a gente recebe, né? De que a gente fala aqui no versículo 3 está escrito: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É lindo você ler isso. Só que os versículos 1 e 2 você não pode tirar do contexto. O versículo 1 e 2, esse homem foi, sabe, Arão e Miriam fizeram de tudo para tirar esse homem do sério. Falaram mal dele, foram ingratos. Ele estava vivendo uma crise. Moisés estava vivendo uma crise familiar e nacional. Porque esses dois líderes, uma crise nacional, porque Miriam era líder das mulheres. Arão era o sumo sacerdote, era líder de um povo. Então eram dois líderes. Então uma crise nacional, porque ali eles eram uma nação, 12 tribos, uma nação. E era uma crise familiar, porque por acaso aqueles dois líderes eram seus irmãos. Então doeu duplamente Moisés. Eu confiei liderança aos meus dois irmãos, que eram escravos. Se não fosse eu, se eu não tivesse ouvido Deus, se eu não tivesse dado a oportunidade
fidelidade a eles, nada aconteceria na vida deles, eles estariam ainda escravos lá no Egito. Então ele poderia seguir essa linha de pensamento. Ele poderia chegar e falar: olha, do mesmo jeito que Deus, numa crise, Deus fez com que a terra se abrisse para Coré, e ele foi tragado. Deus vai tragar você, meu irmão, e Miriam, minha irmã, e meu irmão Arão. Não, está escrito que ele foi o homem mais manso da terra. Agora eu te pergunto uma coisa: Moisés, ele sempre foi manso? Não. Moisés teve que aprender uma coisa: que quando você perde o controle, você perde o Espírito Santo, você perde a razão e você perde tempo. Porque quando ele matou o egípcio, ele perdeu muitos anos da vida dele. Ele teve que fugir, ele teve que viver 40 anos no deserto. Então, quando você não é manso, você adia as promessas de Deus para a tua vida. Isso é bom? Não, não é bom. Agora, será que essa foi a única lição que Moisés recebeu? Não, ele teve que aprender também muito rapidamente. Ali um homem ungido, um homem que sobe no monte e que tem uma experiência extraordinária com Deus. Fica 40 dias. Quantos aqui já fizeram 40 dias de jejum? Você fica de estômago, sabe, nas costas, com algumas horas de jejum. Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus e em jejum. Eu lembro como se fosse hoje, quando o pastor, uma vez que do pastor Subirá, Luciano Subirá, quando ele ficou hospedado na minha casa, ele estava num jejum de 40 dias e 40 noites. Claro que estava sendo acompanhado com o médico, tinha o horário, tinha o que ele precisava fazer para aguentar esse tipo de jejum, mas isso é só algo sobrenatural ou acompanhado de médicos. Eu lembro que um de 21 dias que nós fizemos em Brasília, quando eu era pastora em Brasília, quando chegou assim, os médicos já começaram, porque era um jejum bem drástico mesmo, de 21 dias. Os médicos da igreja já estavam, porque eram só dos pastores, já estavam acompanhando a gente. Agora imagina eu com toda essa carne, né, fazendo um jejum. Quando chegou, eu recebi sugestão de parar o meu várias vezes, não sei porquê, várias pessoas falaram: não, olha, Deus está aceitando o teu. Olha, 7 dias Deus já aceitou. Já tentaram me demover várias vezes, né? Mas chegou assim no 21º, a gente só ficava sentado, a gente só ficava assim, fazia o mínimo de esforço, era bem radical mesmo. Mas olha, foi uma explosão de poder, que eu ainda vou fazer esse com vocês aqui. Mas foi uma explosão no 21º dia, foi uma explosão de poder, de glória, que a gente vai repetir a dose em nome de Jesus. Mas Moisés, quando ele aprendeu que ele estava lá, cheio de glória, quando ele desce, ele olha para o povo, se irrita com o povo, o que ele fez? Quebra a tábua. Quando ele quebrou a tábua, segunda lição que ele aprendeu. Primeira lição: quando eu desconto a minha raiva nos outros, eu perco, eu adio a promessa de Deus na minha vida. A segunda lição: quando eu vou explodir de raiva por causa de pessoas e não controlo e não exercito a mansidão, eu tenho que fazer a lição de novo. Eu vou repetir de ano, eu vou repetir a lição. E lá vai Deus, olha bem para Moisés no olho e fala: Moisés, quem mandou você quebrar, sobe de novo, tudo de novo, mais 40 dias, mais 40 noites, e de novo vai escrever a tábua, e de novo você vai descer, e você vai ter que suportar, porque o povo vai continuar o mesmo. Sabe a notícia que eu tenho que te dar? Olha, a tua sogra vai continuar a mesma, o teu marido vai continuar o mesmo, todo mundo continua o mesmo, porque ninguém muda ninguém, você só pode mudar a você mesmo. O teu grito não vai mudar ninguém. Você tem que reservar toda a tua força para o reino espiritual. Sabe, a força, Jesus, ele ensinou isso para a gente. Quando ele entrou no templo, para ele expulsar todos ali os cambistas, aonde que o azorraque, o chicote, aonde que o azorraque desceu? Nos cambistas ou na mesa dos cambistas? Na mesa dos cambistas. Mas é tão mais
cambistas. Eu vou jogar agora, eu vou lançar o meu chicote nos cambistas. Jesus, na cruz do Calvário, ele lançou toda a raiva nas pessoas que não ajudaram, nos discípulos que dormiram, nas pessoas que estavam blasfemando contra ele, ou ele lançou toda a ira dele, a vingança dele no inferno? Claro que foi no inferno, porque o causador de tudo, as trevas. Então, quem fez a ferida no calcanhar foi a serpente, não foram as pessoas. As pessoas não são as causadoras do teu sofrimento. Elas podem ser usadas como canal, mas elas são tão vítimas quanto você. Quem quer te matar, te roubar e te destruir, Jesus deixou escrito para você saber, são as trevas que vieram para matar. Que tem gente que vem de encomenda, que parece que é o diabo em pessoa, que é de encomenda, tem, mas você tem que olhar e falar para você mesmo, quem vem para, não é ela, não é ele, quem veio para matar, para roubar e para destruir é o diabo. Esse que tem, a minha fúria tem que ser contra as trevas. Pessoas tóxicas, eu tenho a opção de conviver com elas ou não. Eu tenho a opção de me deixar afetar por elas ou não. Blinda o teu coração. Põe a mão no teu coração. Blinda o teu coração. Isso eu tive que aprender a fazer. Quando Deus falou assim, você quer aprender a ficar um pouquinho mais forte? Eu falei, preciso. Ele falou, eu falei para o meu profeta, rosto de seixo. Agora, é o rosto que precisa ser de pedra ou é aqui que eu preciso blindar? Rosto de seixo é uma atitude interior que reflete no teu exterior. O teu coração está blindado. Você não se magoa com qualquer coisa. Você não fica destruído por qualquer coisa. Porque Deus tem controle sobre a tua vida. Ninguém pode estragar o que Deus tem para você. Os irmãos de José rasgaram a roupa, puseram na cisterna. Ele foi preso. Quem é que prevaleceu? A prisão, a roupa rasgada, a ingratidão, a violência das pessoas ou o plano de Deus sobre a vida de José? O plano de Deus sobre a vida de José. A boa notícia que eu tenho para te dizer é que prevalece o plano de Deus sobre a tua vida. O plano de Deus prevalece. Os planos de Deus não podem ser mudados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus é o mesmo, como eu disse domingo. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Então, você tem que aprender. Aprenda comigo que sou manso. Aprenda comigo a não revidar. Aprenda, isso não é ser bobo, isso é ser forte. Então, eu defino mansidão como uma força extraordinária, a ponto de controlar a raiva, a ponto de controlar a irritação. A irritação é o início de uma explosão. Se você não controlar o início da tua irritação, você começa o dia irritado e você termina o dia explodindo com todo mundo. Você vai explodir no trânsito, você vai explodir numa mensagem ou numa palavra mal criada. Olha, os coléricos precisam aprender, porque os coléricos são eu falo porque eu falo de carteirinha, porque os coléricos são especialistas em respostas curtas, porém certeiras e irônicas que destrói. Cada temperamento tem que aprender a controlar a sua explosão. O melancólico, ele explode a sua ira de outra forma, ele se isola, ele anula aquela pessoa da vida dele. E eu digo para você, o plano de Deus não vai ser frustrado na tua vida. Mas se eu tenho que aprender com uma pessoa, é com Jesus. Nós vimos em Mateus capítulo 11. Agora eu quero que você vá comigo. Você cantou a música. E eu quero que você vá comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. E enquanto você está chegando em Apocalipse, eu quero ler Provérbios 25, 28. Quando eu falei de um coração blindado. Porque está escrito, como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade com muros derrubados.
O diabo, ele olha para nós e ele fala, é uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus, poderia estar vivendo o que está escrito, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, mas é uma igreja carnal, uma igreja fraca, uma igreja que quer o Espírito Santo, mas não quer percorrer o caminho para ter o Espírito Santo. Para você ter o Espírito Santo, você precisa estar preparado para recebê-lo, você precisa ser um odre novo. Hoje a proposta que Deus tem para você, seja o meu odre novo, porque eu quero derramar vinho novo sobre a sua vida. Mas eu disse que Apocalipse capítulo 5, João, ele teve uma visão, e nessa visão ele vê algo extraordinário, e ele diz que viu, Apocalipse capítulo 5, no versículo 2, ele diz, eu vou começar no 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro, por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis o quê? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu gosto muito, porque a Bíblia é fenomenal. Deus, primeiro, quando Ele quer chamar a tua atenção, Ele mostra primeiro o resultado, para depois Ele mostrar o processo. Eu já vejo, ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém tinha força, poder, nem autoridade para abrir o livro. Mas de repente aparece, quando você fala de leão, eu penso em força. O rugido do leão, ele intimida. Aliás, ele nem precisa rugir. Se o leão aparecer na minha frente, ele vai me intimidar. Aquela juba, aquela postura, aquele porte. O leão em si, ele intimida. Por isso que ele é chamado o rei, né? O rei da selva. Ele intimida, só a presença dele intimida. Aí já mostra o poder, a autoridade. Jesus, o leão da tribo de Judá, ele é o poder, ele tem o poder, ele é o poder. Fantástico. Mas para ele ser leão, ele precisou ser cordeiro. E está escrito aqui, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. Então mostrou o resultado, agora mostra o processo. E eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Se eu olhar para um cordeiro, eu vou ter vontade de pôr o cordeiro no colo. Se eu olhar para um cordeiro, eu vou querer proteger o cordeiro, porque o cordeiro parece que ele é inofensivo. O cordeiro parece que ele não vai fazer mal para ninguém, e ele não faz mesmo. O cordeiro no reino animal, para quem que ele vai fazer mal? Ele é manso, ele é calado, mas foi com a força da mansidão, com a força do cordeiro, que ele foi para a cruz. Ele economizou toda a força que ele tinha. Ele não se desgastou brigando com João, ele não se desgastou brigando com Pedro, ele não se desgastou falando alguma coisa para a mãe dele ali na cruz, ele não se desgastou ali falando com os ladrões na cruz, a raiva. Não, pelo contrário, ele falou de perdão, ele falou de amor. Jesus, ele não se desgastou com as coisas erradas. Uma pessoa sem mansidão se desgasta o dia inteiro com as coisas erradas, e aí você não tem nem força mais para orar, não tem clima também para orar. Você está tão irritado, tão nervoso. Quando você entra, você já está desgastado, você nem consegue orar direito. Mas aquele que é o Cordeiro de Deus, ele foi para a cruz, ele não revidou, ele não respondeu, e toda a força dele foi para pisar sobre a serpente, e todo o plano da serpente, toda a força dele foi para arrombar as portas do inferno, foi para arrancar a coroa da mão de Satanás, foi para arrancar as chaves da mão de Satanás, foi para rasgar os teus editos de dívida. Ele não se desgastou com o abandono, ele não se desgastou com a rejeição. Mas aqui, o cordeiro que foi como tendo sido morto, ele veio e tomou, versículo 7, o livro da mão direita.
E no versículo 8, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do... Gente, eu estou lendo o versículo 8. Se prostraram diante do... Está vendo? Não tá, a adoração foi ao Cordeiro. Ele se tornou o leão da tribo de Judá, mas antes ele foi Cordeiro. O Cordeiro que se tornou leão. Então o Cordeiro foi adorado. E está escrito que cada um com harpa. E eles começaram a adorar e entoavam. Pega sua Bíblia e fique em pé. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha para mim. Você foi comprado por sangue. Você, filho de leão, leãozinho é. Mas filho de cordeiro, cordeirinho é. Para você ter a força que as trevas temem, para você ter a autoridade que as trevas temem, quando ele diz, ele fala assim: eu sei que se eu mexer com ele, se eu mexer com ela, eu vou entrar bem. Porque eu não sei como é que acontece. É um cordeiro que vira leão. Eu não sei aonde que entra essa força, mas parece que eu destruí, parece que eu esmaguei, parece que eu pisei naquele cordeiro, porque quem olhasse para a cruz, o cordeiro estava destruído. Quem olhasse para a cruz, o cordeiro estava ferido. Quem olhasse para a cruz, dali não sai mais nada. Mas do céu a visão é outra. O Pai, eu garanto que o Pai estava falando ali para os anjos: olha bem para aquele cordeiro. Aquele cordeiro ressuscita como leão da tribo de Judá. E todo aquele que seguir os passos do cordeiro vão ter a mesma experiência. Cada vez que você mata a sua carne, cada vez que você morre para a tua própria vontade, a vontade de ficar irado, a vontade de derramar toda a tua violência contra pessoas e contra situações, cada vez que você domina, o diabo ri de você sim. É um bobo, é um trouxa. Ele sempre fica relevando na cabeça e continua. Vai fazer outra coisa da vida, sai da igreja, faz outra coisa. Para que ser pastor? Sai, larga a tua. Olha quantas vezes eu ouvi: você tem profissão, garota, o que você está fazendo aqui? Você é tradutora, você tem profissão, por que você leva pancada? Mas cada vez que vem esse pensamento, eu falo: o cordeiro vai ressuscitar, aguarda que o cordeiro pode estar sangrando, o cordeiro pode estar pisado, mas o leão está chegando. Eu sou filho do leão, eu vou virar uma leoazinha, e sai de baixo. Quando eu tiver cordeiro, tudo bem, pode pensar o que você quiser, mas quando eu me levanto como leoa, protegendo os leõezinhos, sai de baixo, porque Davi, ele virava um leão para defender os cordeiros. Eu digo para você, meu querido, digno é o cordeiro de ser louvado, adorado. Ele é digno, o céu canta para o cordeiro. Versículo 12, e de repente João ouve muitos anjos ao redor do trono, seres viventes e dos anciãos. O número era de milhões e milhares de milhares. Pensa, fecha os seus olhos. Vê muito mais do que o Maracanã. Vê muitos Maracanãs de anjos. Veja milhões, milhares de milhares, proclamando numa única voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Será que você pode levantar a tua mão agora e adorar e dizer: digno és tu, cordeiro? Ah, cordeiro, nós queremos aprender contigo, queremos aprender a ser cordeiro. Nos ensina, Senhor. Oh, mas nós queremos neste momento te adorar, cordeiro. Tu és santo, todo poder, toda honra, toda glória seja dado a ti pertence
pertence, Senhor, todas as nações, toda a terra. A ti pertence o céu, a ti pertence a terra. E o Senhor subjugou o inferno. Digno é o Cordeiro. Todas as nações rendem graças a ti. Eu rendo graças a ti. Por isso eu quero que você agora adore ao Cordeiro. Adore ao Cordeiro. Comece a cantar e adore ao Cordeiro. E não se esqueça de pedir: Cordeiro, eu quero aprender contigo. O caminho da minha vitória é ser cordeiro para me ressuscitar leão. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que está cansado e sobrecarregado, suas emoções estão esmagadas, tempo de crise, tempo de pressão, tempo de descontrole, tempo em que você não tem conseguido se controlar. Eu digo: vá até o Senhor neste momento. Se você está se sentindo cansado e sobrecarregado, levanta a tua mão. Eu quero orar agora para tirar essa sobrecarga de sobre a tua vida. Essa é a primeira etapa da oração. A segunda etapa, nós vamos rumo a um caminho de vida e de ressurreição. Mas eu quero primeiro a você que está cansado e sobrecarregado, você que está levando uma força além daquilo que você pode carregar, uma carga além daquilo que você pode carregar. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que nós te amamos, mas fazemos a coisa errada. Nós agimos da forma errada e nos desgastamos no meio da pressão, nos desgastamos no meio do vendaval. Senhor, tentamos tirar com um balde, Senhor, a água que entra no barco, e não adianta, entra muito mais água do que o balde, Senhor. E por isso nós ficamos sobrecarregados. Só o Senhor pode tirar toda a água que entrou no nosso barco. Basta uma palavra tua e toda a água sai. Por isso nós olhamos agora para ti, aceitamos o teu convite. O Senhor disse: vinde a mim, vinde a mim. É um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Estamos indo agora até o Senhor diante do teu trono. Deixamos toda sobrecarga, Senhor, todo cansaço, todo esgotamento, todo estresse, toda tristeza, toda angústia, todo sentimento de injustiça, toda dor, deixamos aos teus pés. Renova, restaura, renova a nossa força, restaura o nosso ânimo. Derrama o teu óleo de alegria sobre nós, refrigera a nossa alma e dá-nos descanso nesta noite. Eu declaro descanso sobre a tua vida, refrigério sobre a tua vida, refrigério sobre a tua mente, refrigério sobre o teu coração, em nome de Jesus. Diante do refrigério que Jesus te dá, agora é um segundo convite. O primeiro convite: vem, você que está cansado, eu te alivio. O segundo convite é: vamos comigo pelo caminho certo. Eu te ensinei como é o caminho de cruz. Só vai se você continuar vivendo do jeito que você quer. Você vai ter o nome de cristão. Quando você morrer, até você vai para o céu, mas a tua vida aqui na terra vai sair sem marca da vitória de Cristo na tua vida. Você vai passar uma vida medíocre. Você vai ser uma pessoa a mais no meio da multidão. A multidão é multidão. E Jesus disse: eu não quero uma multidão, eu quero você, eu quero o teu coração. Eu quero que você seja uma explosão de poder nesta geração. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar o meu convite a você agora. O meu convite de andar pelo caminho de cruz e renunciar à carne. Se você quer renunciar à tua carne, à tua forma de viver do jeito que você acha que é melhor, levanta a tua mão e diz: Senhor, eu renuncio. Eu quero morrer, não só hoje, mas amanhã. Não só uma vez por dia, mas todas as vezes que a minha carne quiser reagir, eu quero morrer.
Eu quero ser cordeiro, para eu poder ressuscitar como leão. Ah, Senhor, olha para os teus cordeiros. Aqueles que estão de mãos levantadas estão dizendo: eu quero ser cordeiro, eu quero este caminho da cruz, eu quero o espírito de ressurreição sobre a minha vida. Paulo disse: ore para conhecer o espírito de ressurreição. Oh, Paulo, ele 1000 vezes ele ressuscitava como leão. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a 1000 vezes ressuscitar como leão. Nós temos a força do leão dentro de nós, nós somos a imagem e semelhança do leão. Por isso, inferno, olha bem para essas pessoas, são cordeiros que vão ressuscitar como leão. Amanhã você vai ressuscitar como leão. Hoje, ainda antes de chegar em casa, você vai entrar ressurreto como leão da tribo de Judá. Você não vai mais descontar em pessoas, mas você vai descontar nas trevas. Você vai fazer a sua carne morrer e vai ter a força controlada que se chama mansidão. E você será chamado como Moisés, o homem, a mulher mais manso da terra. Nenhum profeta se levantou como Moisés, porque ele era o homem mais manso da terra. Em nome de Jesus, blinda os corações, Senhor, e que a tua força e a tua graça possa fluir através de nós. E eu queria ainda uma última coisa. Se você está vivendo problemas acima das tuas forças, hoje é noite de milagre. Não é porque nós estamos falando do fruto que não é dia de milagre. Hoje é dia de milagre. Levanta a tua mão se você está vivendo problemas como estes que estão aqui no cesto. São problemas de pessoas que estão aqui, pessoas que assistem às lives e pedem para colocar aqui. São causas impossíveis. Por isso, eu quero te dou as boas novas. O teu Deus é o Deus do impossível. Para Ele não há impossíveis. Senhor, olha para essas mãos estendidas. Senhor, lê cada uma dessas palavras, cada um desses pedidos, cada uma dessas orações. Senhor, que o céu possa favorecer agora. Estende o teu cetro de justiça. Nós tocamos no teu cetro e clamamos: Senhor, libera a tua unção de milagre nessa noite. Cura os enfermos, quebra as correntes dos cativos, abre portas que estão fechadas. Senhor, faz o milagre do deserto, coloca um fim neste deserto, como foi dito na hora do dízimo. Em nome de Jesus, Senhor, coloca um fim a este tempo de suficiência, para vivermos mais do que suficiência. Essa é uma noite de milagres, em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor, este é um grupo de pessoas. Somos teu rebanho, somos a noiva de Cristo. Queremos viver a unção da última hora, queremos o óleo da última hora. Por isso, precisamos aprender cada passo para este óleo. Começa a derramar este óleo. Senhor, este óleo vai estar sendo derramado diariamente sobre a tua cabeça. Amanhã você vai acordar e o óleo vai estar sobre a sua cabeça. Depois de amanhã você vai acordar e o óleo não vai faltar sobre a sua cabeça. O óleo de Deus vai ser derramado sobre odres novos. Vestes novas você recebe em nome de Jesus. É um tempo novo sobre essa igreja. Restauração. Restauração de alicerces, restauração de corações, restauração em todas as áreas, restauração da adoração, restauração da autoridade, restauração do poder. É tempo de restauração. Senhor, cobre o teu povo com o teu sangue. Senhor, nós nos despedimos debaixo da unção da tua destra poderosa. Estende a tua destra e toca na cabeça de cada um dos teus filhos. Abençoa toda sorte de bênçãos. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Que a consolação do Espírito Santo esteja no teu coração. Que o amor de Deus Pai te envolva, te cerque. Que os anjos do Senhor estejam te protegendo. Que o sangue de Jesus blinde a sua vida. E que a glória de Deus te cubra. Em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe.